É um prazer receber você aqui novamente no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na aula de hoje, eu ensinarei um fundamento bem importante para realizar as nossas peças, tanto em amigurumi quanto em crochê, que são as trocas de cores. Existem muitas formas de trocar a cor do fio. Eu vou mostrar aqui 3 formas básicas e que têm acabamentos diferentes para você poder variar então nas suas peças de acordo com a sua necessidade. Então, pegue o seu material e vem aprender comigo! A primeira troca de cores que vou mostrar é a mais simples que tem e também é mais utilizada no crochê convencional do que no amigurumi, porque ela deixa um degrau bem considerável, bem marcado na peça. Mas eu vou mostrar por conta dela ser a mais simples e também por ser a forma que a gente utiliza no crochê convencional. Para realizá-la, nós vamos inserir, eu tô aqui com uma base, né, já pronta, em uma cor. E vou realizar, então, a troca de cor do fio. Então, eu vou, no ponto seguinte, inserir a minha agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto. Pegar, então, o novo fio na cor desejada. E aí, eu vou segurar aqui atrás esse fio, junto com esse fio aqui do novelo, da cor que você tá utilizando. Segura os 2 juntos. E agora, laça o fio na cor nova, trazendo aqui pra frente do trabalho, por dentro do ponto. Como eu estou trabalhando, então, em pontos baixos, eu vou fazer o ponto baixo normalmente. Eu lacei o fio e agora passo por dentro das 2 alcinhas do ponto. E agora você continua seguindo a receita. Eu gosto de colocar as 2 sobras aqui do fio por cima da agulha desta forma aqui, para ir trabalhando e prendendo essa sobra do fio para arrematar por dentro aqui do trabalho. Você pode também deixá-lo solto lá dentro do trabalho e depois prender fazendo um nozinho, passando por dentro dos fios e prendendo ele dessa forma. Eu acho assim mais simples e ele fica bem preso, não tem problema nenhum de escapar. Então, dessa forma, você vai trabalhando a sequência da sua carreira de pontos, conforme a sua receita pede. Se ela pedir aumentos, você vai fazer o aumento e continuar a sequência. Se pedir diminuições, a mesma coisa. Ou se for ponto sobre ponto, você vai completar aqui a sua carreira. Então, eu vou fazer até aqui, onde fizemos a troca, né? O primeiro ponto da próxima carreira, para mostrar como que fica o acabamento dele. Então, cheguei aqui no ponto que antecede o ponto da troca de cores e observe que, utilizando esse método de troca de cores, o corpinho do ponto fica em uma cor, na cor nova do fio, mas a cabeça aqui do ponto, onde fica o Vzinho, ele fica na cor que você estava utilizando antes, ele fica com 2 cores. E aí, você vai, dessa forma, continuar fazendo o trabalho normalmente, passando por cima desse ponto, construindo o ponto em cima dele, e vai continuar as suas carreiras normalmente, até finalizar aí o seu trabalho, ou realizar uma nova troca, enfim, conforme pede a sua receita. O acabamento por dentro, ó, conforme eu prendi aqui dentro, ele fica assim e depois com essa sobra. Você pode cortar depois o fio que você não vai utilizar mais, né? Pode cortar e deixar aqui dentro. Se quiser, pode dar um nozinho por dentro também, para garantir, mas não há necessidade. E assim fica, ó. Observe que ele fica com esse
degrauzinho, demarcando bem onde foi feita a troca. E ele fica também com um coloridinho extra aqui na mudança de fio. Assim fica a forma dessa primeira troca de cores. A segunda troca de cores já é mais utilizada na técnica amigurumi mesmo. E ela é feita da seguinte forma. Então, eu tô aqui com a base pronta para realizar a troca do fio. Então, eu vou aqui desmanchar o meu último ponto da carreira, porque eu vou finalizar o último ponto da carreira já realizando a troca de cores. Então, eu vou iniciar o último ponto com a cor que eu estou utilizando, mas eu vou concluí-lo com a nova cor. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui na minha base, o último ponto era um aumento. Então, eu vou entrar no mesmo ponto de base, que eu fiz o primeiro ponto do aumento. E vou inserir a agulha, laçar o fio e trazê-lo para dentro do trabalho. Tudo isso com a mesma cor que eu já estava utilizando. E nesse momento é que eu faço agora a troca do fio. Então, eu venho com o novo fio, seguro tudo junto aqui atrás, firmo. Posiciono o fio aqui no meu dedo para trabalhar com o novo fio. E aí, eu vou concluir essa última laçada com a nova cor, dessa forma. E vou continuar aqui fazendo os meus pontos, normalmente, conforme pede a receita. Eu gosto, como eu já falei, de fazer esse acabamento aqui, então eu vou fazê-lo. E vou trabalhando todos os pontos da minha carreira, que agora é ponto sobre ponto. E vou fazer até o final e mostrar para você como que fica o acabamento aqui, qual é o aspecto dessa troca de cores. Olha só, eu cheguei ao último ponto que antecede a troca, né? E olha só a diferença vou fazer aqui o último ponto. E a diferença entre a troca de cor anterior e essa é na composição do ponto. Então, o corpinho do ponto e a cabeça do ponto, onde fica o Vzinho, eles ficam todos na mesma cor. E isso já suaviza um pouco esse degrau, a aparência, né, da troca de cores. Vou fazer mais um pouquinho para você ver com mais detalhes aqui. Veja só, ainda é bem nítido o degrau que fica aqui da troca de cor. Ele fica bem evidente. Mas aqui, acima do ponto, já não há aquela marcação da cor anterior. Então, ele fica levemente mais suave do que na troca anterior. Esta última troca de cores, ela é também a mais suave, que deixa aquele degrau que fica na troca bem sutil e pouco aparente. Para realizar, então, essa troca, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos elevar aqui, levemente, com a agulha para cima, alargando essa alcinha do último ponto antes da troca de cor. E agora, nós vamos pular esse primeiro ponto de base e trabalhar no segundo ponto a troca de cores. Então, eu vou inserir a agulha por trás do trabalho,
da frente para trás, passando por baixo das duas alcinhas do ponto, desta forma. E agora eu vou levar a alcinha até a agulha, vou prender ela dessa forma. Agora, eu vou passar esse fio, essa laçada, para trás do trabalho, por dentro do ponto. E agora sim, fazemos a troca do fio. Então, pegamos aqui a nova cor, vamos segurar aqui tudo junto, firmando aqui, e posicionar o fio para trabalhar com a nova cor. E vamos laçar esse fio aqui, prendê-lo com uma correntinha, dessa forma. Agora, nós vamos retirar a agulha, voltar aqui então no primeiro ponto da base, ele fica bem apertadinho, porque nós passamos a laçada por cima dele aqui e prendemos. E agora fazer o mesmo movimento, porém contrário, prender aqui a laçada, que tá aqui na agulha, e trazer esse fio pra frente, pra gente poder começar a trabalhar com essa nova cor. Então, nós passamos aqui esse fio pra frente e prendemos aqui com uma correntinha. E agora, nesse mesmo lugar, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. No meu caso aqui, que a receita pede ponto baixo. Então, fiz aqui meu primeiro ponto baixo da carreira. E agora, você vai seguir trabalhando normalmente as carreiras, dentro do que a sua receita pede, né? A minha, como eu já disse, né? Ela é simplesmente ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui até chegar ao encontro aqui das cores para mostrar como que fica esse acabamento. Então, cheguei aqui ao último ponto da carreira, ao ponto que antecede a troca de cores. Percebe que ele já fica bem mais rente aqui em questão da direção, né, de posicionamento, do que nas trocas anteriores. E agora eu vou fazer a próxima carreira, eu vou iniciar o ponto aqui pelas alcinhas de cima, como nos outros pontos. Claro, ele fica um pouquinho mais apertado, porque tem a correntinha aqui junto, ele fica até um pouquinho maiorzinho na composição, mas não tem problema nenhum. Olha como ele fica bem mais disfarçadinho. Eu vou fazer mais uma volta para você observar com maior detalhe. Observe então como que essa troca ela fica bem mais sutil, bem mais suave do que as trocas de cores anteriores. Ele fica quase imperceptível aqui onde que foi feita essa troca. É uma das formas que eu mais gosto de utilizar para fazer os meus amigurumis. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Continue acompanhando a gente aqui nas aulas e até a próxima aula!